Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje para falar para vocês sobre mais uma profecia do meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. E neste dia tão especial, neste feriado, do Dia das Crianças, e também de Nossa Senhora Aparecida, que muitos acreditam, mas muitos também não acreditam, vale o nosso respeito. Não vamos condenar a ninguém. Então, nesse dia tão especial, nesse dia maravilhoso, eu vim trazer mais uma profecia para o meu canal e para vocês também, para saber as profecias da Bíblia. A profecia de hoje é sobre as duas testemunhas, que está no capítulo 11 de Apocalipse. E antes de eu falar, o que significa as duas testemunhas, que o Apocalipse 11 está falando, vamos orar, vamos fazer uma oração. Igual eu já falei em outros vídeos meus, que antes de revelar alguma coisa da palavra de Deus, ou alguma profecia, nada pode passar sem uma oração. Sempre tem que ter primeiramente a oração. Vamos orar? Querido Deus e Pai, neste dia maravilhoso, que eu possa gravar mais um vídeo no meu canal para trazer a Tua Palavra, para que as pessoas possam aprender cada vez mais sobre a Sua profecia, profecias que o Senhor indicou nesta Bíblia Sagrada, no Teu livro, Senhor, na Tua Palavra. E fique comigo nesta hora, minutos e segundos, Senhor. Fique me orientando, colocando palavras nessa boca humilde, Senhor, nessa humilde boca, para que eu possa conduzir este povo, Senhor, que possa assistir o meu vídeo e possa aprender cada vez mais sobre a Sua Palavra. Aprender mais. Tem pessoas que não sabem nada, Senhor. Por isso mesmo, Senhor, o meu intuito é de passar essa verdade para as pessoas, de as pessoas aprenderem sobre a Tua Palavra. Por isso, Senhor, eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs. Vamos lá. O Apocalipse, do 1 ao 22. E cada capítulo, se liga um ao outro, Então, é igual eu, semana passada, fiz dos 7 trovões, que está no capítulo 10. E que ele interliga com o capítulo 11, porque, os 7 trovões, o 6º trovão, a voz do 6º trovão, ela fala sobre as duas testemunhas, que era igual eu adicionei para vocês no vídeo passado, que fala sobre o reino papal, que vai dominar agora no tempo futuro, por 3 anos e meio. Então, quer dizer, hoje eu vou falar mais sobre essas duas testemunhas, o que significa o capítulo 11. E no capítulo 10, que o anjo apareceu para João, com um livrinho. E que livrinho era esse? Só para reforçar, que eu falei sobre isso semana passada. Que livro é esse? É o livro de Daniel. No capítulo 12 de Daniel, não fala. Eu vou abrir em capítulo 12 de Daniel, vou ler para vocês. Que em Daniel fala para ele selar o livro. Selar o livro. É o capítulo 12 de Daniel. Capítulo 12, versículo 9. O versículo 8 primeiro. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? O anjo mostrando para ele o fim do mundo. O que aconteceria no fim do mundo. As coisas que iriam acontecer. Então, quer dizer, ele não entendeu. Então, o anjo falou, você não entendeu, Daniel? Então, o que ele disse, E o anjo respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. O que isso quer dizer? Que depois da prisão do Papa em 1798, a Bíblia foi liberada, porque no tempo papal a Bíblia foi afastada do povo, ela foi afastada do mundo, eles prenderam a Bíblia no lugar
que ninguém poderia achar, que ele nem pegar a Bíblia, que ela estava em 7 chaves, né? Cara, como cara, hoje no mundo fala, né? Cara, está selada entre 7 chaves. Não, é como se diz, que ela estava proibida para o povo. Então o que aconteceu? Que os sábios entenderiam que era o que significava o livro de Daniel. E os ímpios não, os ímpios os ateus, né, que não acreditam em Deus, que não querem saber da palavra, aquelas pessoas que não pegam a Bíblia para ler, né, que elas não vão entender nunca. E tem pessoas até hoje que não entendem, eles não entendem o que significa o livro de Daniel. Muitos ficam lendo o livro de Daniel, os capítulos, que ele não sabe o que significam as 4 bestas, o chifre pequeno, a estátua assustadora. Ninguém sabe. Só os sábios entenderão, as pessoas que querem aprender realmente. Então, quer dizer, que ele está falando para Daniel selar o livro, selar. Que ele só no tempo do fim, né, que começou em 1798 com a prisão do Papa Pio VI, que as pessoas começariam a estudar o livro de Daniel. Que é isso que está dizendo aqui. Agora, voltando para o Apocalipse, capítulo 10 e 11, fala aqui, né? O livro, que o anjo apresentou para João, que ele falou que era para ele pegar o livro, colocar, comer o livro, na boca seria doce e no estômago seria amargo. Então, quer dizer, essa profecia era para o tempo final, essa profecia de 1844, que o povo milerita, né, de Guilherme Miller, que estava estudando Daniel e Apocalipse, que eles entenderam que o santuário seria purificado, seria a volta de Jesus, mas não era, não era a volta de Jesus, que Jesus ia passar de sacerdote para sumo sacerdote, e aí começaria a julgar o povo, julgar todos nós, o tempo do fim, o julgamento dos mortos. Esse tempo começou o julgamento dos mortos, as pessoas ímpias, as pessoas que foram mortos salvos e os ímpios mortos e os ímpios que estão na terra. Então, quer dizer, o julgamento dos mortos, dos ímpios que não se converter até chegar o decreto dominical, querer aceitar a marca da besta, ele está perdido, ele será ímpio para sempre, que ele não reinará a vida eterna. Então, quer dizer, está falando para João aqui, mas importa que profetizes, depois desse tempo que teve de desapontamento, está falando aqui, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Quer dizer, para continuar proclamando a palavra, para continuar professando a palavra de Deus, passar para as pessoas, para as pessoas se converterem. Vamos lá agora realmente para o capítulo 11, de Apocalipse. Ordens para medir o santuário de Deus. Capítulo 11, versículo 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa a parte do átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios, e estes por 42 meses calçarão aos pés da cidade santa. O que significa, essa passagem? O que o anjo quis dizer para João? Primeiramente, que o João deu um caniço, para João medir o santuário de Deus e não medir o átrio exterior. O que significa o átrio exterior? Significa a parte exterior aqui da terra, o momento de hoje da terra. O que quer dizer? Que pisa, todos nós pisamos aqui na terra, que tem povo ímpio e os santos, que acreditam na palavra de Deus.
Então quer dizer, para não medir, porque ainda está dividido, cara, os ímpios estão pisando na terra. Então quer dizer, cara, que cara, as pessoas, cara, vão adorar o papado, cara, que é, cara, o sistema papal, cara, que o dragão está sustentando, que é Satanás está sustentando esse poder, cara, está aqui na terra. Então não dá para medir, cara, quem são os santos e os ímpios juntos, cara. Então tem que ter uma classe só, cara, uma classe de santos, cara, e uma classe de ímpios. Cara, que tem pessoas ainda, cara, por que para não medir ainda? Porque, cara, tem momentos de salvação ainda, a porta da graça não se fechou. Então, por isso, não mede, cara, a parte exterior do pátio. Então, quer dizer, cara, o pátio terrestre. E medir o santuário de Deus. Cara, medir, cara, o santuário de Deus lá no céu. Cara, é o santuário de Deus que Jesus está como sumo sacerdote, cara, intercedendo por nós. Cara, quando a gente peca, quando o ser humano peca, cara, para quem a gente tem que pedir perdão? Para Deus, é o único intercessor. O que fala em Timóteo? Cara, que Paulo fala lá em Timóteo? Que é um mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Jesus Cristo. Cara, é só Ele. Ele que é Deus pode perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. E não, cara, o sistema papal que colocou, cara, na Idade Média, a confissão auricular, que você vai ao padre, confessa com ele, cara, e ele dá o perdão através de Deus. Cara, ele quer ser o intercessor. Ele se sente o intercessor, cara, no lugar de Jesus Cristo. Então, quer dizer, cara, é ajoelhado no chão, cara, em nossa casa, onde você estiver, cara, pedir perdão a Deus. É somente a Ele que você deve pedir perdão. É esse santuário que é medido, que é o santuário de Deus, que é perfeito, que é o santuário de Deus. E medir o altar que eles adoram significa as pessoas que acreditam na palavra de Deus e os adoram, cara, até hoje aqui na terra. É como se diz assim, cara, mede, cara, as pessoas, que significa medir, cara, o santuário de Deus, cara, e mede cada pessoa que acredita na sua palavra, que ora, cara, que adora a Deus, que pede intercessão de Deus para sua vida, que anda no caminho certo, que anda retamente, não se desvia para a esquerda e nem para a direita. Cara, é essa a interpretação de medir o santuário. Agora vamos para as duas testemunhas mártires. O que são essas duas testemunhas mártires? Muitos teólogos, muitas pessoas que interpretam a Bíblia, falam que essas duas testemunhas seriam Moisés e Elias. Moisés e Elias que viveram, né, durante o Antigo Testamento. Né? Moisés viveu na época do Êxodo, né, que tirou o povo israelita do Egito, e Elias, que viveu em Israel na época do rei Acabe, que se casou com Jezabel, a mulher pagã, né, uma mulher profetisa de Baal, que estava levando ao povo a se prostituir, né? Cara, deixar de servir a Deus e servir a Baal, né? Cara, um deus pagão. Então, quer dizer, que ela estava levando as pessoas a isso, né? E Elias teve muito trabalho nessa época. Cara, como se diz, cara, deu aquela profecia, né? Cara, de 3 anos e meio sem chuva, que eu vou entrar em detalhe, que era que o capítulo 11 está falando. Cara, foi perseguido, Jezabel o perseguiu. Então, quer dizer, que eles viveram no Antigo Testamento, né? Cara, Elias está descrito em 1 Reis e 2 Reis, cara, e Moisés em Êxodo. Então, quer dizer, que as duas testemunhas é o Antigo e o Novo Testamento. Cara, não é Moisés e Elias. Muitos falam que por causa da transfiguração de Jesus, cara, Elias e Moisés apareceu.
Mas muitos, cara, convertem essa interpretação, querem entender errado. Cara, o que significa a aparição de Moisés e Elias na transfiguração de Jesus? O que aconteceu com Moisés quando ele morreu? Cara, Deus deu a visão para ele, cara, de toda a terra prometida que Josué mais tarde conseguiria morar, cara, que eles conquistariam, cara, a terra prometida. Então, cara, Deus mostrou para Moisés aonde ele não iria entrar por causa que ele transgrediu a ordem do Senhor, né? Que em muitos vídeos eu vou falar sobre isso. Mas ele transgrediu uma ordem do Senhor e ele não entrou na terra prometida. Ele já estava também já velho, com 120 anos de idade. Então, quer dizer, era Moisés, que viu toda a terra prometida e depois faleceu, que morreu. E o que aconteceu quando Moisés morreu? Cara, Jesus apareceu, Miguel. Cara, Miguel é o título que Jesus usava, né, no Antigo Testamento. Ele catou Moisés, né, para levar ao céu, para ressuscitar Moisés. Mas o que aconteceu? Satanás apareceu para tentar resgatar o corpo de Moisés, que era para formar uma idolatria, era para o povo que era Moisés foi um conquistador, tirou o povo do Egito, era do exílio do Egito, que ele levou para Israel, né? Que ele levou para o deserto. Então, quer dizer, ele queria usar o corpo de Moisés para fazer uma idolatria, que era para fazer uma estátua de Moisés, que era para o povo adorá-lo. Mas, cara, Jesus não permitiu. Cara, destruiu Satanás, assim, né? Cara, mandou ele se afastar. Cara, afasta-te daqui, né? Aparte-te daqui. E ele levou Moisés ao céu. Cara, os únicos 3 moradores, cara, da Bíblia, cara, que fizeram a história da Bíblia, cara, que moram no céu, é Enoque, Moisés e Elias. Cara, Enoque que ele viveu na época de Noé, um pouquinho antes de Noé. Ele andou com Deus, isso está escrito em Gênesis, né? Que ele andou com Deus e foi arrebatado. Elias, foi arrebatado em vida, ele foi arrebatado vivo, e Moisés foi arrebatado morto, mas ressuscitou. Cara, o que significava a transfiguração de Jesus? Cara, que Moisés significa que todos os mortos, cara, na volta de Jesus, que todos os mortos vão ressuscitar. Cara, Moisés significa essa interpretação, e Elias significa que nós, que se estivermos vivos até, cara, quando aconteceu o decreto dominical, o fechamento da porta da graça e o decreto de morte que ocorrerá, cara, se a gente estiver vivo para ver tudo isso, cara, a gente estiver coberto com o sangue de Jesus, cara, a gente vai ser transformado na volta de Jesus. Então, cara, o nosso corpo vai de corruptível para incorruptível. Cara, seremos transformados, vivos. E então, quer dizer, cara, vamos ver o que diz, cara, as 2 testemunhas mártires. Versículo 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetize por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém prender, causa-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu e não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo tantas vezes quanto quiserem. O que significa aquela parte que eu li? As palavras que João está descrevendo aqui, que o anjo revelou para ele. Significa que era uma réplica o que aconteceu com Elias e Moisés. Eles estão falando deles aqui. Estão falando dessas 2 pessoas, mas eles não são as 2 testemunhas. As testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento, mas está explicando a época de Elias e Moisés, que foram muito importantes na Bíblia, como todos foram importantes.
mas eles tiveram uma importância a mais, né? Ter um significado a mais. E o que aconteceu na época de Moisés? Que era de ferir as águas, que era ferir quantos flagelos quiser. Que era aconteceu no Egito, principalmente a primeira praga, né? Que das 10, que era que começou, que era para afligir o povo egípcio, que era para libertar o povo hebreu, que era da terra do Egito. Então começou a fase das pragas. Então o que aconteceu na primeira praga? Que era Moisés feriu a água de sangue, que era o que está falando aqui, né? Que ele feriu a água com sangue. E o que significa soltar fogo pela boca? Que era que se alguém afligir as duas testemunhas, que era sairá fogo na boca, que era e as queimará, era, né? Que era destruirá. Que era aconteceu na época de Elias, quando que era Jezabel começou a perseguir Elias, e quando o filho de Jezabel sofreu um acidente e queriam que ele fosse, que era para ajudar o filho de Jezabel a viver, ele, se não me engano, foi o rei Acasias, que era filho de Jezabel. Então Jezabel falou para os soldados, 50 soldados, 4 tropas de 50 soldados, 3 tropas de 50 soldados a ir atrás de Elias. O que aconteceu com as 2 tropas de soldados, que foram afligir Elias? Desceu o fogo do céu, que queimou-as, acabou com as tropas, matou todo mundo. Então, quer dizer, é essa réplica que ela está falando aqui. Que se alguém quer chegar a afligir as 2 testemunhas, que sairá fogo pela boca. Então, quer dizer, não é que são Moisés e Elias, é o Velho e o Novo Testamento, que era a palavra de Deus que está, como se diz assim, para ser exaltadas. E por que nessa época será muito turbulento? Porque, igual aconteceu na Idade Média por 1260 anos, que a Bíblia foi trancada, fechada, selada, que ela foi esquecida, que ela tirou do povo, isso acontecerá também no tempo final, que era nos 3 anos e meio, que o papado, que era a partir do decreto dominical que for estabelecida, que era pela a besta que sobe da terra, porque tem 3 bestas aniquiladas aqui falando aqui no Apocalipse, 3 bestas. A primeira é a besta que sobe do mar. Quem que é a besta que sobe do mar? Apocalipse 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre o chifre 10 diademas, e sobre as cabeças 9 de blasfêmia. Quem é esse poder que subiu do mar? O sistema papal. É o sistema papal que subiu do mar. E o que significa mar? Povos, nações e línguas. No meio da multidão, no meio dos povos. A segunda besta. A besta que emerge da terra. Viu ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade a primeira besta na sua presença. E quem que é essa besta que sobe da terra? Os Estados Unidos da América do Norte. Estados Unidos da América do Norte. Que vai ajudar o sistema papal a começar o seu plano novamente, igual aconteceu na Idade Média. Como eu expliquei, os francos, né, que era a França, que ajudou, os soldados ajudaram a acabar com 3 tribos, né? Que era a última tribo, que eram os ostrogodos. Eles acabaram, que as 3 tribos que eram Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. Primeiro foi o Vândalos, que eles destruíram, que eram tribos arianas. Os Vândalos, depois foi o Érulos, e depois em 538, quando se estabeleceu o sistema papal, em 538 depois de Cristo, os Ostrogodos foram destruídos.
Então, quer dizer, cara, a França ajudou, cara, depois ajudou a destruí-lo, né? Cara, igual eu expliquei no Apocalipse 13, né? Que a França ajudou no começo e depois destruiu no fim, né? Então, quer dizer, e a outra besta? O que está falando aqui no Apocalipse 11? No Apocalipse 11 está falando aqui, ó, cara, de uma besta. Deixa eu procurar aqui. No versículo 7 aqui, no capítulo 11. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar à besta que surge do abismo, pelejará contra elas, e as vencerá e matará. Quem é essa besta que emerge do abismo? Quando Satanás foi expulso do céu, cara, onde que ele foi? Cara, aqui para a terra, que a terra é o abismo. Cara, que vai ficar entre 1000 anos. Cara, depois que Jesus escolher os seus escolhidos, cara, Satanás vai ficar preso por 1000 anos aqui na terra. E o que vai se tornar para ele? O abismo. Vai se tornar um abismo para ele, porque ele não vai ter ninguém para atormentar, cara, para seduzir. Cara, não vai ter mais ninguém para fazer isso. Então, quer dizer, ele vai ficar preso, cara, no abismo. Então, quer dizer, cara, é ele, cara, Satanás, cara, que virá. Mas por que ele virá? Cara, que o papado, cara, a partir do decreto dominical, cara, que é a primeira já, cara, o papado quando cara, caiu em 1798, que é a ferida mortal, né, cara, que causou a ferida mortal, e a ferida curada, que começou a ser curada em 1929 com o Tratado de Latrão, que era por Benito Mussolini, né, que era o chefe da Itália na época, que deu autoridade para o Papa, né, deu 44 hectares de terra, que era para o Papa, que era o Vaticano, que é o menor estado, que era dentro da Itália, né? Então, quer dizer, que era o menor país, que era dentro da Itália. Então, quer dizer, que era essa terra que Mussolini deu para o Papa da época, que era o Pio XI. Então, quer dizer, começou a ser curada a ferida. Começou o processo de cura. E a cura será totalmente curada, a partir do decreto dominical, que os Estados Unidos vai, fechar a última ferida da cura. Ela vai curar ali, ó, tá pronto. Agora você pode reinar. Você pode de novo mostrar o seu poder. Então, quer dizer, o papado vai reinar por 3 anos e meio, 1260 dias. Muitos, que eu vejo por aí, assisto no YouTube, vejo as interpretações, fico estudando as interpretações, falam que serão 1260 anos, que foram os 1260 anos, da Idade Média, aqui no tempo agora final, não vai ter nenhuma data, porque eles não falam, a data. Eu conversei com muita gente já que é professor de Apocalipse, já vi vídeos, que eles não falam uma data, que eles não falam um tempo, que eles não sabem, porque distorcem a palavra. Está claro aqui, ó, que a Bíblia não mente, é só prestar atenção, é só interpretar certo. Eles distorcem a palavra. Por 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, será o reino papal outra vez, que afligiu no passado, vai afligir agora no futuro. E essa besta que emerge do abismo, que é Satanás, aonde ele virá aqui? Quando o papado for destruído, que o papado não somente vai se estabelecer no seu reino, vai ter ajuda da besta que sobe da terra, que é os Estados Unidos da América, vai ajudar o papado a governar, e também vai criar 10 nações, que não são só 10 países europeus, igual aconteceu na tribo bárbara, que as 10 tribos bárbaras é europeia, 7 eram europeias, as 3 eram arianas, mas que hoje também faz parte faz parte da Europa, né? Transformar um país da Europa. Então, quer dizer,
será 10 supernações, que elas serão uma parte da Europa, que era uma parte da Ásia, que era uma parte da África e uma parte aqui da América. Então as 10 supernações, que elas vão ajudar o reino papal e a besta que sobe da terra, que é os Estados Unidos, vão trabalhar unidos com um intento só, que era botar o decreto dominical em prática, né, para selar o povo de Deus, que era para enganar o povo de Deus com o decreto da besta, né, para adorar ao domingo, o Sunday, né, que era o dia do sol. O que eles fazem? Eles adoram ao sol, desde que eles adorar o Criador do sol, que é Jesus, que é Deus, eles adoram ao sol. Então, cara, esse decreto, esse sinal, né, que era o sinal da besta, cara, que adora ao sol, ou a maçonaria, cara, o espiritismo, né? Tem muitas dominações por aí que adoram ao sol e nem sabem o perigo que estão correndo com isso. Cara, estão se enganando. O que vai acontecer? Cara, esse sinal. Aí o que vai acontecer? Cara, os 144 mil, cara, vão levar a palavra, cara, durante esse decreto. Cara, ainda vai ser todas as pessoas ainda que vão aceitar o selo de Deus e o selo da besta. Cara, vão estar em dúvida. Então, cara, por que eu entendo dos 144 mil levar a palavra? Cara, que terá a chuva seródia, cara, a última chuva seródia. Cara, o Espírito Santo vai cair sobre algumas pessoas. Cara, vai ser aquela unção. Cara, vai ser aquela última pregação. Cara, para converter a maior número de pessoas que puderem. Cara, vai ser aquele clamor, o último clamor. O último e decisivo clamor, que era para as pessoas se arrependerem, que era para não aceitar o selo da besta, mas sim aceitar o selo de Deus, o sábado, de aceitar o sábado como selo de Deus, que era de guardar o sábado, que era o sábado santo, o dia do Senhor. Aí quer dizer, que ela acabou, que a Bíblia vai ficar fechada nesse tempo, que eles vão, igual aconteceu na Idade Média, aconteceu na Revolução Francesa, que eu vou falar daqui a pouquinho, que ele foi deixada de lado, foi queimada. Então vai acontecer a mesma coisa, cara, o papado quando se estabelecer, cara, ter o decreto dominical, querer ele se estabelecer lá em Israel. Olha que fala aqui Daniel capítulo 11, versículo 43. Olha que fala aqui Daniel. Ó. Daniel descreve, fala das profecias. O capítulo 11 de Daniel, é maravilhoso. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, explicando as profecias de Daniel. Olha que Daniel fala aqui no capítulo 43. Apoderar-se dos tesouros de ouro e da prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor, para destruir e exterminar a muitos. Amará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso, monte e santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. O que significa isso? Que ele vai se estabelecer no terceiro templo de Israel, que fala que estão construindo o terceiro templo. Ainda não vi, ainda desconheço, mas eu acredito que seja. Mas assim, ele vai se estabelecer em Israel, vai se assentar no templo de Deus, ele vai se tornar como Deus, ele quer ser como Deus, como já foi na Idade Média, ele vai retornar a fazer isso de novo, se tornar como Deus, enganar as pessoas, e quando ele, igual eu expliquei na profecia dos 7 trovões, enquanto os 144 mil vier trazer a palavra, ele ficar sabendo, o que ele vai fazer? Sair com grande furor, ele vai querer prejudicar os 144 mil, mas não conseguirá, porque os 144 mil está revestido do sangue do Cordeiro, ele está protegido por Jesus,
Então, quer dizer, essa profecia dos 144 mil é maravilhoso, cara, que vai, cara, tornar a última pregação, tornar a última unção, cara, para o povo se arrepender. Cara, e o Papa, sabendo disso, vai sair com grande ira. E que significa chegará ao seu fim? Cara, porque as 10 nações vão destruí-la. Cara, igual fala em capítulo 17 de Apocalipse. Cara, eles odiarão a prostituta. E quem é a prostituta? Cara, que também eu vou pregar, cara, daqui mais para frente também, cara, no outro vídeo. O que significa isso? E o que significa isso? Significa que odiarão a prostituta, cara, vão cansar dela. E quem virá? Cara, quando o papado for destruído? Satanás personificado. Cara, ele vai vir dizendo que é Jesus Cristo. Cara, vai vir com 12 pessoas, que são os seus demônios. Cara, vão transformar em pessoa. Cara, ele virá dizendo que é os 12 apóstolos, cara, de Jesus. Mas vai enganar a muitos. E o que significa esse tempo? Já que os 144 mil já fez aquela unção, já fez a última pregação, cara, e já converteu o maior número de pessoas, Jesus jogará o incensário na terra. Cara, jogará o último incensário, grande incensário. E vai levantar a mão e falar, já está feito. Já está feito. Fechará a porta da graça. E quando Satanás vier, já estará a porta fechada da graça. E quem vai adorá-lo? Os ímpios, que aceitaram a marca da besta. Esses adorarão, Satanás. Eles vão pensar que é Cristo, mas não é, é Satanás. Então, quer dizer, essa é a interpretação, é lógica, que as pessoas têm que saber, dessa profecia. Não dá mais para ficar escondendo, ficar só por ideologia, ficar só por doutrinas, ficar só saber história de santos. Não, pegar a palavra de Deus, ler, entender, perguntar para alguém que entende, quero assistir vídeos de pessoas certas que explicam a palavra de Deus. É esse meu clamor todo vídeo. Quero falar para vocês aprenderem de pegar a Bíblia. Se não entender na primeira, vai insistindo, vai, como se diz, lendo, estudando, interpretando. É esse o meu clamor, para as pessoas buscarem mais a palavra de Deus. Vamos lá voltar para Apocalipse de novo. Então, Satanás, vai andar com os seus anjos, com os anjos dele, que é os demônios, e vão ver o povo santo, que era um povo separado. O que ele vai fazer? Decreto de morte. Ele vai decretar, o decreto de morte. Ele não vai aguentar ver as pessoas clamando a Deus. O que vai ter nesse tempo também? A angústia de Jacó. Que o povo santo não sabe que está revestido com o sangue do Cordeiro. O que eles vão imaginar? Que vão morrer. Aquela própria pessoa que está falando, aquela pessoa que é Satanás está falando que é Jesus Cristo, proclamando coisa de morte, o decreto de morte, vão se espantar, sofrerão a angústia de Jacó. Então, quer dizer, nesse tempo que vão tentar matar o povo santo, mas não vão conseguir, porque já estão revestidos com o sangue do Cordeiro. Isso vai ser perto, isso vai ser perto da 7ª trombeta, que está escrito aqui no Apocalipse 11, mas eu vou deixar, porque eu vou pregar um vídeo sobre as 7 trombetas, vou falar de tudo isso. E o que significa, depois que Satanás estiver andando, pôr o decreto de morte, perseguir as pessoas, o que vai acontecer?
Só falando que a besta vai, que surge do abismo, vai vencer as duas testemunhas, que eles vão, já está aniquilada a Bíblia, que ela já está afastada de lado, que ele vai vencer, vai acabar com a palavra de Deus, mas ele se engana, porque e o seu cadáver, no versículo 8, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. O que significa isso? Quando teve a Revolução Francesa, teve aquela bagunça toda, né, que fizeram por causa de um rei que não governava certo a França. O que fizeram? Uma revolução, cara, para tentar arrumar aquilo. Mas nessa revolução, cara, fizeram coisas piores. Cara, o que fizeram? Cara, queimaram todas as Bíblias, fecharam todas as igrejas e decretaram: aqui nessa nação não há Deus. Cara, não tem Deus aqui nessa nação. Cara, principalmente blasfemaram contra Deus. Cara, tiraram Deus da nação. Cara, não existe Deus nessa nação. Era isso que eles falaram na época da Revolução Francesa. E o que fizeram? Cara, pegaram uma prostituta na rua. Depois de fizer tudo isso, cara, queimar a Bíblia, fechar todas as igrejas e falar que não tinha Deus naquela nação, pegaram uma prostituta, colocaram em cima de um carro, cara, que na época levantava os reis, né? Que era chamava de carro. Cara, levantou ela, colocou em cima da cadeira, colocou por cima assim, cara, como se ela fosse um deus. Cara, a deusa da razão, transformaram ela em deusa da razão. Olha que coisa absurda que fizeram na Revolução Francesa, em 1789. Isso aconteceu em 1789 e se estendeu até 1793. Ainda era a época papal nessa época ainda, porque o Papa caiu em 1798, quer dizer, na França teve essa bagunça. De 1789 até 1793, por 3 anos e meio. Tem uma aplicação aqui no capítulo 11, que era de Apocalipse, ela falando das duas testemunhas, na Revolução Francesa, que era passado e futuro. Tem uma dupla aplicação. Então, quer dizer, depois de 3 anos e meio, ela ganhou um fôlego, que fala aqui, ó. Então, versículo 12. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. O que significa isso? As duas testemunhas subiram ao céu, significa que a Bíblia foi libertada. A Bíblia começou, a palavra de Deus foi libertada. E o que significa? O que vai acontecer? A palavra de Deus vai aparecer no céu, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos vão aparecer no céu. Ele vai mostrar para todo mundo o que é os 10 mandamentos. E os ímpios que aceitaram a marca da besta, que era o domingo como a marca, vai ver lá o 4º mandamento. Ela vai estar brilhando o 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para santificar. E o 2º mandamento também, não é só o 4º não. Que era o 2º mandamento, de não fazer imagens e esculturas. Ficaram adorando imagens até não querer mais. Até na época do decreto. Quer dizer, que era o 2º e o 4º mandamento, que os ímpios odiarão. Por quê? Vai vir com espanto. Porque eu neguei esses 2 mandamentos. Eles vão falar: eu neguei esses 2 mandamentos. E quer dizer, vai ser, para eles uma catástrofe. Mas para o povo de Deus não. O povo de Deus vai ver com alegria. Ele vai revelar ainda, nessa trombeta, o dia, a hora e a volta de Jesus. Vai revelar o dia da volta de Jesus, para buscar o povo santo. Não é maravilhoso? Você contemplar os 10 mandamentos, a palavra de Deus, e saber do dia e a volta de Jesus.
É maravilhoso demais, povo. Quer dizer, e naquela hora houve grande temor de terra, e a 10ª parte da cidade morreram nesse terremoto. 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobre modo autorizadas e deram glória a Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Aqui está falando das trombetas, que eu vou falar num vídeo que eu vou fazer, né? Que era um vídeo futuro. Então, quer dizer, é essa a interpretação das duas testemunhas que eu trouxe para vocês hoje. É muito sério porque, cara, o papado vai se estabelecer, o papado vai se estabelecer aqui na Terra. É muito sério isso. Vocês ficam adorando ao papado, o sistema papal. É só ler a profecia. É só pegar a Bíblia, cara, na mão e ler, entender, interpretar. Não tem outra coisa para fazer. Essa é a palavra de Deus, cara, a Bíblia. Se quer saber do seu futuro, Bíblia Sagrada. Não fique com essa de ficar lendo mão, cara, de por pedrinhas, cara, essas coisas pagãs. Não, cara, isso é só desgraça. Cara, só está querendo dizer só sobre sua morte, está querendo acabar com a sua vida. Não é. Cara, é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada que revela o seu futuro. Então, povo de Deus, se apegue à Bíblia, se apegue à palavra de Deus. Não deixe a Bíblia de lado, cara, não deixe ficar pegando pó, cara, na sua estante, no seu quarto. Pegue e leia, entenda a profecia. É esse meu apelo, é esse meu clamor em todos os vídeos que eu faço. Eu ficarei muito feliz se um dia uma pessoa quer escrever aqui no chat do meu canal, quer escrever que mudou a sua vida, porque escutou a minha pregação, a minha, de qualquer um. Eu não vou só falar da minha, eu não quero me gloriar por isso, imagina. Eu estou fazendo o bem, para as pessoas, eu não quero mais nada, eu quero levar a palavra de Deus para as pessoas. Eu ficarei muito feliz se isso acontecer, de as pessoas virem no comentário do vídeo, e falar, você e muitos que eu assisti, mudaram a minha vida. Que a explicação que vocês deram, ou que você deu, foi muito útil para a minha vida. Eu vou converter. Ficarei muito feliz. Você não sabe a alegria que eu vou sentir, se um dia isso acontecer. E para isso acontecer, você tem que se apegar à Bíblia. Assistir, entender. O que eu falei dos versículos, vai lá, pega na Bíblia, busque, e quer entender o que eu quis dizer, o que eu falei. Então, vamos orar? Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por essas horas, minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Humildemente colocou palavras na minha boca, essa boca humilde, que eu pude professar a Tua palavra, que eu pude professar a profecia da Tua palavra. A profecia que tem que ser dita, que tem que ser revelada. Não pode mais ficar escondida, Senhor. Tem que ser revelada para os povos, nações e línguas. Não dá mais para esconder. Precisa ser revelada. E por isso, Senhor, eu conto com a Tua ajuda. Tua ajuda para me fortalecer cada vez mais, para gravar mais vídeos e para passar a Sua palavra para todos. Tudo isso eu agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Eu vou ficando por aqui e esse recado que eu dei para vocês, guardem nas suas mentes. Tente pensar, tente concretizar na sua vida. Fiquem na paz do Senhor, um ótimo dia e até ao próximo vídeo.
Fiquem com Deus, fiquem na companhia do Senhor Deus.